Olá, eu convido você a partir de agora a acompanhar o nosso programa Cidade em Debate pela nossa TV Câmara de Santo Anastácio. E eu estreio o programa de hoje falando com o nosso vereador do PSDB, José Felipe, já está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença, Felipe. Eu que agradeço, Suzana, uma boa tarde para você, bom trabalho, toda a equipe da TV Câmara, né? Após um recesso prolongado aí, estamos nós aqui novamente, né, nos preparando aí para mais uma etapa do trabalho legislativo. Com certeza. E hoje também a convidada do dia para falar sobre o tema saúde, né, aqui do nosso município, saúde pública, a gente conversa com a Andréia Puríssimo, ela que é enfermeira da UBS 2 aqui de Santo Anastácio, especialista em saúde pública. Obrigada, viu, Andréia, por atender o nosso convite de estar aqui. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, ainda na estreia do programa, reestreia do nosso programa. Um prazer imenso ter vocês dois aqui conosco na TV Câmara. Felipe, a Câmara voltou do recesso, estamos aí em fevereiro, né? Volta aos trabalhos. O que você tem um ano aí inteiro pela frente, um ano político, né? E o que você espera? Qual a expectativa deste ano para você? Então, Suzana, esse ano é um ano atípico, né? Ano atípico. De campanha política, né, municipal, um ano de bastante preocupação, né, todos os candidatos ao legislativo, candidatos aí ao executivo. Então é um ano que nós que temos pretensões em reeleição, temos que estar bastante preocupados com essas questões. As cobranças são muitas, ano, né, na campanha. As mudanças, cobranças da população, né, e com toda razão, né, porque você entra no legislativo pensando em fazer um monte de coisas em prol da nossa população, mas nem sempre é assim. Às vezes você esbarra numa série de questões, né, tanto da área do executivo, né, que atende os nossos pedidos, né, como também dos nossos governantes, né, que nós estamos aí a 600 quilômetros da capital, na sede do governo, e fica difícil, né? Fica difícil para nós, embora hoje a tecnologia super moderna, mas mesmo assim fica difícil, né? Fica difícil o atendimento dos pedidos junto à nossa população. Mas é um trabalho que nós temos que estar preparado para isso, né? Nós fomos colocados aqui pela população e essa é a nossa responsabilidade aí em atendê-los. Você está falando de dificuldade, né? Entra no legislativo, a cobrança da população é grande, a gente sempre ouve a cobrança do nosso povo, principalmente na mídia, né? E você vem lutando, nós já estamos no 4º ano, né? Já estamos em 2020, e você vem trazendo a sua luta aí, que você apresentou novamente agora na casa, agora na primeira sessão do dia 17, sobre vários pedidos que você faz desde 2017, e antes até, né, que a gente está acompanhando aí esse processo, para você ver como é difícil. A ponte do Matadouro não saiu até hoje, é um pedido seu desde 2017, a gente vem fazendo todo ano matéria, né? A penitenciária você também apresentou novamente, é uma luta que vem vindo há quanto tempo, né, Felipe? Então, por aí a gente percebe a dificuldade, né? São os requerimentos que você apresentou aí. Tem outros também, agora tem a construção da ponte do Córrego das Pedras, que é basicamente novo, mas desde o ano passado você está correndo atrás. Exato. E por aí vai, né, essa luta sua. Então, a dificuldade. Veja bem, Suzana, não são poucos, né, as nossas reivindicações. Essa ponte do Matadouro, por exemplo, nós temos lutado desde quando eu fui vice-prefeito, junto com o prefeito Alaor, né, várias visitas no Palácio do Governo para atender essa ponte do Matadouro, inclusive com todo o pessoal da Defesa Civil estiveram aqui, o projeto está prontinho na mesa do governador, só dependendo exclusivamente da caneta dele, da assinatura dele. Só faltando a caneta do homem. Olha só a situação. Com relação à penitenciária, a mesma coisa. Quantas vezes, né? Nossa! Indo a São Paulo. Eu me lembro que um dia nós estávamos no gabinete do secretário de administração e ele falou, olha, é o último pedido que o governador vai atender, vai ser Santo Anastácio, a construção de uma unidade prisional, uma penitenciária em Santo Anastácio. Esse é o último pedido do governador que vai atender. Santo Anastácio, inclusive, vocês foram privilegiados por esse atendimento último do governo. Até mandou. Isso foi em 2018. Exatamente. E viemos embora. Felizes, né? Não sabíamos, olha, hora de chegar aqui para contar
Novidade. Não é essa né? novidade para a população, principalmente os nossos agentes, né, que tem. E, além tantos disso, foi agentes escolhido o fora. local, Sim, né? tudo. Vistoriado o local, né, Andréia? Tudo. Não, eu acompanhei os engenheiros que vieram de São Paulo, Uhum. várias localidades, vários lugares, e acabou acertando ali, próximo ao Piquirubi. município de divisa, Santo Anastácio com Piquirubi. Uhum. Bem ali na divisa, na rodovia Raposo Tavares. E Uma exigência, né? exatamente, Deles, exatamente. ficar na Então, rodovia. preencheu ali os requisitos, esse mesmo é o local aí ideal. O governador vai gostar, o secretário gostou, né, porque ele que encaminhou aqui os engenheiros para essa medição, e onde a gente No acompanhou. meio desse caminho aí deve ter dado alguma coisa, né, Felipe? Não sabemos o que é que aconteceu. Só sei que ainda existe sonhos e esperança de um dia ainda ser atendida essa construção da penitenciária aqui no nosso município. Tem muitos munícipes, né, que não aprovam muito essa ideia de penitenciária no município, né, mas a outra metade já aprova, porque não vai afetar nada a vida do município, a vida da cidade, de jeito e maneira com relação à segurança, porque vai ser lá na rodovia Raposo Tavares. Então, o acesso de viaturas, a entrada e saída Não de vai presos haver para as essa entrada audiências, aqui, né? isso vai acontecer na rodovia Raposo Tavares. Não vai acontecer nada dentro da nossa cidade para causar aí algum pânico de segurança, igual o pessoal fala, mas os presos estão presos. Tem toda uma guarnição ali que conduz esses presos para lá e para cá com Exatamente. total segurança, né? Então não vai afetar nada. Tá faltando a caneta também? Está tudo pronto e dependendo exclusivamente da vontade política do governador. Do governo, que está né? atendendo. E do governo federal, porque é uma parceria, né? É o governo estadual, o governo federal e uma parte E o do município bem município. pequenininha, né? Que tem que fazer a terraplanagem, enfim. Felipe, É isso. fala pra gente. E o anel viário? Também é outra O anel guerra viário. tua. Olha só, também é uma briga minha antiga A esse gente anel ri, viu, viário. mas dá vontade de chorar. Olha só, a CART nos presenteou com um trevo aqui para fazer a construção desse anel viário. Esse trevo ficou uns 3 milhões de reais. E está ali, à disposição. Pronto, né? É só seguir o trevo e fazer aqui esse anel viário, né? Esse contorno que dá acesso aqui à vicinal Gessanso Postigo, com destino a Ribeirão dos Índios. Então também está facinho. A desapropriação das áreas. Os moradores, segundo eu tenho informação, que o prefeito teve reunião com eles, já concordaram em fazer, que não vai ter contrapartida, ter que comprar, nada disso. Não tem que desapropriar nada. Eles cederam gratuitamente, porque o que vai acontecer? Vai valorizar umas 4, 5 vezes a mais as propriedades rurais, porque vai passar um pavimento asfáltico Na frente, e vai né? valorizar Na as porta. propriedades ali em torno desse contorno, né, que é o anel viário. Também é outro sonho, né, também é outro pedido antigo, uma briga antiga, que nós estamos travando junto ao governo de São Paulo, junto aos órgãos responsáveis para o atendimento deste pedido. Estamos aí no aguardo que esse sonho se realize também. Então, veja bem, a gente tem feito, dentro dos nossos limites como legislativo, o nosso trabalho, né? A população tem que saber que, acima de tudo, existe uma responsabilidade muito grande do Poder Legislativo. Eu quero até aqui aproveitar a oportunidade e agradecer todos os colegas do Parlamento, porque em todos os meus pedidos eles têm subscrito as minhas matérias. Tá? Então, todos eles subscrevem a matéria, endossando. Quero aqui, nesse momento, Fica um peso agradecer maior, né? a todos eles, porque todas as minhas matérias eles acompanham e subscrevem junto comigo. Então, agradecer essa oportunidade André sabe a que essa cada um. luta, né, André? Aham. Já foi Exatamente, vereadora né? e sabe como é, Exatamente. né? Fazer um pedido e ficar aguardando que ele aconteça por conta aí do governo federal ou governo estadual, como é difícil, né? Exatamente. E quero aproveitar aqui, Suzana, para agradecer até a presença da nossa colega de Câmara, né? Foi presidente da Câmara. André é uma pessoa em que o Filipão tira o chapéu pelos trabalhos, é uma pessoa super responsável na área da saúde principalmente. A população só tem a ganhar com a chegada dessa moça na área da saúde aqui em nosso município. Uma pessoa guerreira, batalhadora, muito inteligente. Filipão tem uma maior admiração e respeito por ela, viu, André? Muito obrigada. Olha aí que bacana. É por isso, né, que a gente
fez aí um esforço em chamá-la, né, André? Porque a gente sabe de toda essa sua competência, a gente sabe aí do surto que está acontecendo em Anastácio, e na hora que a gente vai conversar, né, Felipe, em fazer a pauta, quem que a gente vai chamar para falar sobre saúde? Tudo isso é conversado antes, né, pessoal? O pessoal de casa sabe, e a gente sentou e falou, vamos chamar nossa amiga, porque você, além de um ser incrível, né, amiga da casa, já foi aqui nossa amiga de parlamento, mas também é uma profissional, né, super competente. Então é por isso que a gente aí lembrou do seu nome. Olha, tá? Velhinha já, né, também a saúde. Mas vamos lá, o assunto é muito sério, né? Sim, a gente vai falar agora daquele assunto que todos os anos a gente tem que falar, sim, que é sobre a dengue, né? Os surtos acontecem todos os anos, principalmente no início do ano, que sempre são chuvosos, sim, né, André? E o combate ao mosquito, a Aedes aegypti, fica muito mais difícil. Então, eu quero saber de início de você, André, sobre essa virose urbana que está acarretando aqui no nosso município também. Né? Qual é a contabilização de casos do nosso município hoje? Você tem esse número? Sim, então, a gente tem hoje, atualmente, confirmados 63 casos e a gente tem mais de 500 suspeitos de dengue. Como você disse, e todo mundo sabe, igual você falou, é um assunto que a gente vai ter que falar sim. Sim, a gente tem que falar o máximo sobre dengue, porque é uma doença que ela já foi epidêmica, já era uma doença que aparecia em determinadas épocas do ano, e de uns anos para cá ela passou a ser considerada uma doença endêmica. O que é isso? É uma doença que ela já não é mais excepcional no município. Ela é todo ano, a todo tempo. Então, nós não temos mais uma época específica de dengue. Mesmo quando dá aquela estiada, que a gente fica sem chuva, um caso ou outro aparece. Por conta de quê? Como a Suzana acabou de falar, é uma virose urbana. Depende muito e quase que estritamente, hoje em dia, do comportamento humano da comunidade. E a gente tem aí um problema muito grande ainda de controle nos domicílios, principalmente, né, 80% dos casos de larvas encontradas são em estabelecimentos, não são estabelecimentos comerciais, são casas, são domicílios habitados, são residências. Então, ainda é muito grande a quantidade de recipientes propícios para acúmulo de água e, consequentemente, são os que fornecem o ambiente propício para a multiplicação, para a reprodução do mosquito Aedes. E isso é muito ruim, é muito difícil de controlar. Por isso é que a gente tem ainda tantos casos. Então, hoje, confirmados, a gente já tem 63 casos. E o que nos assusta muito, em especial esse ano, é que Venceslau é uma cidade aqui do lado e já teve 2 óbitos. A gente acabou de ter a notícia aí ontem de que teve um suspeito que foi a óbito de um menino de 23 anos em Rancharia. Saiu até no G1. Exato. Então, isso preocupa muito. Dengue é muito frequente. E dengue não é uma doença. A gente, até um pouco antes aqui, estava comentando que você pegou e falou assim, então, vamos falar porque é difícil, parece que ainda não tem a informação necessária. A gente até tem a informação necessária. Mas a população, como eu sempre pensei, vê a dengue como uma doença muito benigna. Vou ter febre, dor no corpo, vou no médico, tomo um soro, remédio, melhoro. Não tem sido mais assim. Até por conta de que dengue é uma doença que ela tem 4 sorotipos de vírus. Então, a gente tem 4 tipos de vírus para pegar. Eu pego um, fico imune com aquele, mas aí eu tenho mais 3. E ele só vai ficando mais grave, são vírus mais resistentes. E é esse o risco que a gente tem nessa nova epidemia. Então, está ficando tudo muito mais grave. Ele vai ficando mais poderoso. Até as pessoas estranham. Mas onde já se viu? Eu fui e não tinha soro. Por conta de quem vem adiantando a ocorrência dos casos. Antigamente, a gente se preparava, como era uma doença epidêmica, para os períodos de chuva, para os períodos... E agora não, está direto assim. Então, até o nosso hospital está com uma demanda muito grande. A bioquímica passa o dia inteiro sentada, fazendo leitura de hemograma. Outro dia, eles fizeram, num dia só, 151 hemogramas de emergência. É uma demanda que é muito grande para um município como o nosso, que é pequeno. Né? Então, assim, a gente vê que é difícil você conseguir preparar a infraestrutura. A gente tem 6 equipamentos de saúde, que são as 4 ESFs, a UBS e a Santa Casa, mas ainda assim é difícil dar conta de toda essa demanda, por conta de que algumas pessoas
tem aquela noção de que é uma doença benigna, tal, eu estou em casa, eu tomo uma dipirona, tal, e não vai para o hospital, não vai para o posto. E quando vai, está muito ruim, porque ela é uma doença de evolução, varia, ela fica, a pessoa está com um pouco de dor no corpo hoje, febre, amanhã ela melhora, já acha que sarou, aí por volta do 6º dia dá uma recaída, então tem cada caso, um caso. Não dá para ter uma... Cada paciente tem uma reação, né? Tem um sintoma. Tem um sintoma. Eu já vi casos de gente que teve a dengue e após 1 ano, mais ou menos, ela ainda tremia. Acho que de tão forte que foi, você falou aí dos estágios, né? 1, 2, 3, 4. E ele falou que ele ainda sentia... Que é uma coisa assim, que... fraco por conta disso. Ele não tinha se restabelecido inteiramente. Que é uma coisa que a gente... Até é nova pra gente isso aí. Antigamente, como era o vírus da dengue... Antigamente era chamado dengue clássica, não é mais essa classificação. Mas esse vírus era mais tranquilo, por isso essa visão da dengue benigna. Então a pessoa tinha febre, a dor passava. Agora, esses vírus mais novos, tem algumas pessoas que relatam muito ter ficado tipo uma sequelinha assim. 1 ano depois sentia alguma coisa. Nossa, não é normal, mas acontece. Já teve gente que ficou na UTI, tem gente hospitalizado. É o que você falou, cada um é de um jeito. A imunidade de cada organismo. Às vezes uma gripe, um resfriado comum me derruba e para você não. Sim. Então, os seres humanos são diferentes. Vai muito da imunidade também de cada pessoa, né? Por isso aí os sintomas. E a gente está vendo mesmo aqui no nosso município muitas pessoas, né? Peguei dengue, estou com dengue, me liga, desmarca. É muita gente, né? É o que você falou. A gente tem que tomar cuidado com essa epidemia mesmo. E você acredita que por ser todo ano ser recorrente, né? A pessoa, ela vê assim meio que banal, como é sempre, parece que vira, né, uma coisa assim, é banal, tá aí, mas não... É como as pessoas falam, é como ter malária em Rondônia ou no Pará. Parece que fica comum. É que nem gripe, é comum pegar dengue. Mas não deixa de ser uma doença grave. A preocupação ainda extra que a gente tem com dengue é o fato de serem esses 4 tipos de vírus que cada pessoa tem para pegar e correr o risco de pegar cada vez mais um vírus que seja mais potente e que cause aí danos muito maiores. Essa é a preocupação. A dengue pode matar muito mais. Se eu pegar um tipo de dengue hoje, eu pego a imunidade dela, a próxima que eu pegar, por exemplo, se eu pegar novamente, é outro estágio ou pode ser aquela mesma? Então, essa que é a questão da coisa. Se você pega um tipo de vírus, aquele vírus você não vai pegar mais. Você fica imune contra ele. Tá. Porém, você tem o 2, 3 e 4 para pegar, que em geral eles começam com sintomas parecidos. Viroses são muito parecidas. As pessoas até falam assim, eu vou lá no hospital para quê? O médico vai falar que é virose. Mas são viroses, entendeu? O médico está falando certo, o médico estudou para aquilo. As viroses, a dengue é uma virose, existem outras viroses que causam sintomas. Essa até é uma outra preocupação que a gente tem. As viroses, elas produzem sintomas muito semelhantes. E é para isso que o médico está aí, para fazer o diagnóstico diferencial da coisa. O que é uma virose dengue, o que é uma outra virose, uma outra arbovirose, o que pode ser um sarampo, que é um outro vírus. Então, é para isso que existem os profissionais, né? Então, na verdade, as doenças virais, elas costumam produzir febre, dores no corpo, dor de cabeça, náusea, vômito, enjoo, dengue, zika, chikungunya, que são muito parecidas, inclusive. E a gente precisa alertar as pessoas que o ideal é procurar uma unidade de saúde, de preferência uma ESF, uma UBS, e ir para o pronto-socorro quando está em caso de pronto-socorro mesmo, porque a gente tem aqui, e não só em Anastácio, mas em algumas cidades pequenas, o hábito de procurar direto um pronto-socorro. E o pronto-socorro está lá para as pessoas que têm risco de vida. Certo. Mas eu estou com um mal-estar, estou com enjoo. A gente acha que a gente está correndo um risco de vida, às vezes, e não está, né? Então, a Santa Casa está lá mais para risco de infarto, fratura, acidente, alguém que esteja, de fato, com dengue, com complicações de dengue, com situações de alarme, que é isso que a saúde pública deve classificar. Então, você que mora na área de uma estratégia de saúde da família, preferentemente, procurar o enfermeiro da unidade de estratégia de saúde da família, conversar, explicar como você está se sentindo, porque a gente tem alguns protocolos para cumprir na atenção e assistência de dengue, e, em geral,
A dengue é uma doença de vigilância epidemiológica pela atenção básica mesmo, e não por PS. Não por... Você vai para pronto-socorro quando né? você tem os sinais de alarme e de alerta, né? Que são esses que a saúde pública deveria classificar. E aí as pessoas começam, às vezes, a porta de entrada do serviço de saúde ser a Santa Casa, e que não é trabalho dela fazer exatamente essa classificação, mas nossa, da atenção básica de saúde. Tem vacina já para dengue, Déia? Tem nos consultórios particulares, Imprudente, tem já. E, inclusive, é uma coisa que a gente alerta muitas pessoas. A pessoa, para tomar a vacina, ela tem que conhecer a situação sorológica dela para dengue, se ela já teve dengue ou não. É por isso que a gente pede, até uma confusão que a gente faz muito. As pessoas falam, eu fui no hospital, estou com dengue. Você fez exame e tal? Fiz um hemograma. O hemograma, ele não é um exame para diagnóstico de dengue, mas ele sugere, de acordo com o comportamento das células sanguíneas daquele paciente, ele sugere que exista ali uma doença viral. Então, as plaquetas tendem a dar uma queda, que são células da coagulação sanguínea. É muito comum ela se apresentar assim na dengue, por volta do 6º dia cair mais ainda, do 6º dia depois do início dos sintomas. Então, ela está ali para a gente monitorar aquele paciente, vigiar aquele paciente, o estado geral, justamente para caso ele apresente uma alteração importante naquele exame, a gente encaminhar para o pronto-socorro, aí sim. Agora, o que diagnostica dengue... O exame diagnóstico de dengue é a sorologia para dengue, que tem lá as imunoglobulinas, anticorpos, que vão aparecer dizendo, olha, o vírus está aqui. Porque o hemograma ele pode ser sugestivo de dengue, ao mesmo tempo ele pode demonstrar uma outra doença viral que não seja dengue. Tanto que tem gente que faz lá os 2, 3 hemogramas, aparece sugestivo, e quando faz a sorologia, não detecta o vírus, sinal que não era dengue, era uma outra virose. Então, é importante a gente estar alertando a população que precisa procurar uma ESF ou a OBS para estar fazendo o exame de sorologia para dengue, que é o que vai dizer, olha, é dengue mesmo que você teve. Mas eu já melhorei, já estou bom, né? Não preciso mais. É importante que você tenha o registro do seu exame, positivo ou não, para você conhecer a situação sorológica, porque numa dengue futura, eu acabei de falar, pega um vírus, tem 4 vírus para pegar. Então, quando você tem a sorologia dizendo, olha, eu já tive dengue, aquele médico vai, opa, esse aqui é um paciente que eu tenho que olhar, já tem um sinal aqui de alarme, já tem um sinal de alerta, tem que vigiar melhor ele, tem que fazer mais hemograma, verificar mais a pressão. E a vacina, eles pedem a sorologia do paciente para classificar se aquele paciente teve dengue ou não para fazer. Tá certo. A gente está aí falando de dengue, né, especificamente, mas tem outras doenças que esse mosquitinho tão pequenininho, né, provoca, que é o Zika vírus, né, e o chikungunya também. Tem casos aqui, Anastácio, André? A gente ainda não tem casos aqui, assim... A gente teve um caso que foi um caso importado, uma pessoa que foi trabalhar no Amazonas, e ficou dias no Amazonas, e ela pegou lá, foi tratada lá, ficou lá, quando veio já estava em remissão, já estava sarada, já não estava no período de transmissão mais. Mas nós não tivemos casos ainda assim com sorologia realizada e confirmando não. E são doenças, como você disse, muito parecidas, né? Então, assim, tem Zika e chikungunya, a gente ainda tem critérios diagnósticos que a hora que a gente vai classificar o caso como suspeito, tem que ver se ele tem sintomas compatíveis com dengue, ou com Zika, ou com chikungunya, para poder solicitar o exame. Porque é um exame mais financeiramente dispendioso, então o Estado ele não disponibiliza para todos os casos suspeitos, apenas para aqueles que atendem aos critérios de suspeita para dengue ou chikungunya. Porque às vezes a pessoa chega achando que é dengue e não é. Exatamente. Né? Porque são meio parecidos. A gente sempre acha um monte de coisa, né? São meio parecidos os sintomas, né? E de repente não é a dengue, já é uma Zika aí, né? Exatamente. Você tem alguma informação para a gente sobre febre amarela e sarampo no nosso município? A gente soube que teve uma campanha que bombou esse final de semana, né? Ainda bem, né? A população acordou, né? E levou seus filhos para vacinar aí para o sarampo neste último final de semana. Isso. Nós tivemos uma campanha que foi muito bem sucedida, mais do que a gente esperava na UBS, deu fila até para fora, assim. A gente nem estava preparado para aquela demanda, mas isso aconteceu porque a gente imagina, né? Foi um impacto, foi muito triste esse impacto, inclusive. Morreu uma criança de 8 meses no Rio de Janeiro com sarampo. Sarampo é uma doença que a gente estava recebendo um certificado de eliminação de sarampo no Brasil, que é diferente a eliminação da erradicação. A gente estava já no período de eliminação. Então, assim, o governo ele tinha o hábito de fazer a cada 5 anos uma campanha de vacinação que era indiscriminada, independente de você ter registro na caderneta de vacina de sarampo e rubéola ou não,
para determinadas faixas etárias, o governo sempre fazia uma campanha indiscriminada, a pessoa tomava. Por conta de que a cada 100% de vacinados, tem sempre uns 5% da população que talvez não faça a soroconversão, não responda adequadamente à vacina e não produza anticorpos suficientes para se defender. Então, a cada 5 anos, se fazia uma campanha indiscriminada para pegar aqueles 5% que acumulava de todo ano, que não fazia soroconversão, para revaciná-los, para que eles pudessem produzir os anticorpos. Então, era um hábito. E de uns anos para cá, o governo meio que começou a diminuir essas campanhas aí de controle de impacto. Acho que ficou uma situação bem confortável, estou recebendo o certificado de eliminação, e acabou-se não se fazendo mais essas campanhas e não correndo mais em cima dessa estatística de vamos vacinar 100%. Né, nessas campanhas indiscriminadas, e foi aí que a gente teve a infelicidade da reintrodução do vírus do sarampo no Brasil, por conta de que até isso o Programa Nacional de Imunização sempre foi um exemplo assim para o mundo do Brasil. As pessoas nem sabem, mas a gente faz muito mais vacinação. Por exemplo, na Europa, a gente ouvia muito na época da Copa, que é um evento muito grande, a gente sempre ouvia que vinha europeu e trazia vírus da rubéola ou do sarampo, porque lá eles não têm um programa de imunização que era tão bom quanto o nosso, nesse sentido. Então, a gente inclusive, esses casos de sarampo, eles foram reintroduzidos como? Foi gente que foi viajar para a Europa e trouxe de volta. Ou foi gente da Europa que veio, começou assim. Então, são casos que foram importados de volta para cá. A gente já, de fato, estava num período de eliminação. E agora a gente vai ter que correr atrás desse prejuízo. E aí acho que a morte dessa criança de 8 meses foi uma coisa muito alarmante para as mães, né? Por isso voltaram a comparecer bastante. E agora mudou de novo aí um item da norma de vacinação. A gente teve uma nota técnica de vacina de febre amarela. Então, as crianças que receberam a vacina da febre amarela, a primeira dose aos 9 meses, era para a gente, até um tempo atrás, é uma dose única. E agora a gente está tendo que revacinar essas crianças que tomaram a vacina antes dos 4 anos. E aí a gente aproveitou o sábado que estava lotado por causa do sarampo e conseguimos revacinar um monte de crianças daqui, graças às mães que compareceram. Parabéns, né? Excelente campanha, então é muito importante, a gente tem que comemorar muito, né? A gente, mas febre amarela é doença que a gente quase não ouve falar mais, tal. Por que não ouve falar? A gente quase não ouve falar em tétano, porque a gente vacinou. Se parar de vacinar, a prova está aí. Parou de fazer as campanhas, a doença volta, é fato, né? Ela volta, verdade. E é doença viral, né, gente? Então a transmissão é muito fácil. É verdade. Falando aí de doenças graves, já que você está aqui, vamos abordar o coronavírus, né, que está aí no nosso mundo, né, preocupando tanto. A nossa cidade é pequena, não tem caso, né, mas a gente já vê casos aí em São Paulo, em cidades maiores, e é o que você falou, a pessoa pode ir viajar e vir importar, né? Os cuidados para essa doença. A gente não tem nenhum caso aqui, mas aí, a gente poderia já ter algum hábito? Inclusive, é um hábito que seria para todas as doenças de transmissão respiratória. Os coronavírus, são uma cepa muito grande de vírus e provavelmente todo mundo, você, eu, Felipe, Edna, Cuca, todo mundo da população, já teve contato, já teve alguma infecçãozinha respiratória por conta de coronavírus. Acontece que vírus são mutáveis, né? Eles ficam resistentes, eles mudam. E esse vírus novo, que é o novo coronavírus que apareceu na China, ele tem sido muito perigoso, né? Ele tem causado várias mortes. Aqui no Brasil a gente não está tendo esse risco. Os casos que vieram da China estão sob vigilância. E aqui no estado de São Paulo nós não tivemos a gente teve um suspeito e não teve nenhum confirmado, né? Os casos mundiais até ontem somavam 2.584 casos, né? Sendo desses 2.400 e pouco na China, 2.484 na China. E então, assim, aqui o que a gente sugere para a população é voltar a fazer igual a gente fazia na época de 2010, que teve o H1N1, que foi assustador também. Sim. Álcool gel, quando não puder lavar a mão. Tendo uma pia perto, a lavagem das mãos é o maior método de prevenção que a gente tem, não só contra o coronavírus, mas contra todas as outras doenças. Né? Ter o hábito, né? Porque a de gente ter tem o gel em cima da mesa, exatamente, de ter o gel até em casa. E né? tudo a gente faz com a mão. Então, maçaneta, que é lugar que todo mundo mexe, quem pega metrô, que celular, ônibus. Então, a gente vive com bactérias, tanto que a gente tem uma flora bacteriana que quando a gente lava, a gente remove, e tem uma flora bacteriana da pele que sempre está ali. Então, o ideal é a gente ter o hábito... protege, aliás, né? De lavar as mãos o tempo inteiro. E não tendo a possibilidade, igual, eu moro numa cidade grande, eu estou em São Paulo, que eu ando de metrô e tal, tem um álcool gelzinho na bolsa, tem que ter.
E outra, abrir janela sempre que puder e não fechar. A gente tem o hábito, principalmente aqui em Anastácio, que é um pouquinho quente, né, gente? Esfria um pouquinho, dá um ventinho, o que a gente faz? Todo mundo se tranca, fecha a janela, fecha tudo. Não tentar sempre deixar um canal de entrada e saída do ar, que é para esse ar circular. Eu chego no posto de saúde, o povo até dá risada, né? Fala, André, lá vem. Eu ligo o ventilador e as pessoas pegam, esse vento, muito vento, mas precisa, uma unidade de saúde. Então, o ar precisa sempre estar circulando. E uma coisa que a gente tem o hábito, as pessoas, mas eu vou usar máscara. Não precisa ainda de máscara, não tem esse risco. Mas um hábito que a gente tem, tá tossindo, tá espirrando, não tossir próximo, porque é uma transmissão por gotículas também. Mas até outras doenças. A gente também foca muito, o coronavírus, mas a gente esquece que de transmissão respiratória a gente tem meningite, por exemplo. Então, o povo que vai para Prudente, pega circular de manhã, tá ventinho frio de manhã, todo mundo fecha a janela, esse não é o ideal. É deixar sempre aberto. Gente respirando, tiver mais de um, quanto mais ventilado possível, melhor. Então, em geral, por enquanto, as precauções são universais para todas as doenças, e isso inclui o coronavírus. Tá? É o geralzão mesmo. Muito bem. Vem vindo campanhas aí sobre dengue. A gente sabe que a nossa Secretaria Municipal de Saúde sempre se previne, né? Isso. Já pegou dengue, Felipe? Não, graças a Deus. Eu também nunca tive. Eu só escuto relatos e eu sei que você já pegou? Eu já peguei e foi bem forte. Sim. Foi bem forte mesmo, de derrubar mesmo. Até uma coisa muito importante. Eu senti assim, caramba, eu nunca pode o mundo isso. acabar que eu tô aqui. Que tem mosquitinho ainda não chegou, não. Uma coisa que preocupa muito, que a gente tem visto muito no Facebook, inclusive, que as pessoas postam muito. Eu sempre falei quando eu estava aqui na Câmara, que o Facebook não é um canal oficial de comunicação, que as pessoas podiam pegar essas queixas e dúvidas que elas têm e levar para o Conselho Municipal de Saúde, que é um lugar que tem ata, vai ficar registrado, que é para a Secretaria de Saúde conhecer as demandas da população, para poder dar devolutiva e construir ações voltadas para os problemas de saúde reais. Então, é bem bacana se a população pudesse fazer isso, mas eu vejo que o Facebook, assim, virou uma ouvidoria, né, praticamente. As pessoas vão e postam muito. E eu vejo muito postar sobre o veneno da dengue. Não está tendo veneno, não tem a fumaça. Mas é importante que as pessoas saibam que o mosquito, o Aedes, ele tem um ciclo de vida. Então, a partir do momento em que ele é larva, pupa, para ele virar mosquito, é super rápido. De 7 a 10 dias, você já tem mosquito voando. E o veneno, ele só age no mosquito que está voando. Ou seja, então você vai soltar, ele vai matar. Só que os criadouros que a gente encontra, que estão 80% dentro das casas de Santo Anastácio, eles estão lá com a larva, com a pupa, do mesmo jeito. Então, dentro de 7 dias, aquela larva, aquela pupa vai estar voando de novo. Aí o veneno ele é tóxico para o humano, para o nosso animalzinho doméstico, para os nossos pets, mas não é... E tem mosquito que já desenvolveu resistência. Então, na verdade, o veneno está em falta, mas está em falta em nível nacional, por conta que a aquisição dele é feita pelo Ministério da Saúde. Então, não tem a ver com a Prefeitura de Santo Anastácio. O município, né? Entendeu? Ocupa muito a Mas é administração. importante que as pessoas saibam que a nossa luta hoje é contra o criadouro do mosquito. É o criadouro do nosso quintal mesmo. Mas na sua casa não tem? Não, na minha casa tem cachorro, então tem vasilhinha de cachorro com água. Eu tenho que lavar e tenho que passar bucha. Por quê? Porque o ovo fica grudado lá e ele pode ficar 1 ano viável. Ele só está esperando a água encostar nele, ele volta a ficar ativo e vira mosquito de novo. Então, é esse tipo de cuidado. Uma tampinha de Coca-Cola que o cara tomou, tirou e jogou de uma KS no quintal, para mim é só uma tampinha de água, né? Para o mosquito, aquilo é uma piscina olímpica. Exatamente. Imagina quantos dá um ovinhos vão lá. criadouro legal aquela tampinha. Então, plantas, é muito difícil. É tudo aquilo que a SUSEM vai de porta em porta, batendo, falando. E a gente é um número reduzido de profissionais, está difícil dar conta de um cidadão grandão desse aí, entendeu? Mas então é importante que a população... a gente tem que voltar muito, eu estou vendo que a gente tem que voltar muito o comportamento ao que era um tempo atrás. Porque a gente está tendo N problemas de saúde, por exemplo, um problema muito grave que eu vejo muito no Facebook também é escorpião. Exatamente. O escorpião, ele veio para ficar, ele não vai embora. Eu queria muito que ele fosse. Achei na minha casa, outro dia quase morri. Nossa equipe que tem muito escorpião lá no seu bairro, na sua casa. Escorpião, e uma coisa que preocupa muito, Suzana, Felipe, Edna, o pessoal que está assistindo, é o comportamento humano que traz esse tipo de praga para a cidade. E o escorpião, um tempo atrás, não estava espalhado na cidade igual agora, está geral, está todo mundo encontrando. Por conta de quê? Porque a gente tem mantido locais que são criadouros perfeitos para eles. Quando a gente não tiver mais ambientes propícios para a procriação desses animais, eles não estarão aqui. Agora, à medida em que você mantém lixo urbano, entulho,
você vai ter rato, você vai ter barata. Onde tem barata, tem escorpião. Ah, com certeza. Onde tem rato, tem cobra. Muito me assusta. Inclusive, a vereadora Roberta um dia me contou que apareceu uma cobra muito tempo atrás na casa dela. Na casa dela. Ah, Ela mora aqui no Parque Sevilha, dentro da Jararaca. cidade. Apareceu uma cobra. Imagina o susto, imagina o risco, imagina o perigo. Não é à toa. Esses animais estão vindo para a cidade porque a gente não está se comportando na cidade, a gente está atraindo eles. Então, à medida em que a gente mantém lugares que tenham entulho, que sejam lugares que rato procura, que barata procura, outros predadores virão. A gente vive numa cadeia biológica. A gente come boi, o boi come no capim, o boi come sal. Alguém come a gente. Não tem dinossauro? Vai ter escorpião que vai picar a gente, então, né? É isso que a gente tem que pensar. É verdade. Então, vai tudo Com certeza. muito do É a comportamento cadeia. da comunidade. É uma comunidade, a gente precisa um ajudar o outro, a gente tem que se unir para manter a cidade limpa. Ah, mas a vigilância sanitária tem que cobrar. A vigilância sanitária tem algumas atribuições, os fiscais urbanos têm outra. A nossa Constituição da Saúde é muito bacana, que ela fala no primeiro parágrafo dela, que a criação de políticas públicas, a vigilância, toda a estrutura de epidemiologia é obrigação do Estado, da União, e deve ser exercido por eles. Mas tem um segundo parágrafo nessa Constituição da Saúde que eu acho muito bonita, que ela fala que o dever do Estado, da União, não exclui o da sociedade, dos indivíduos e da família. Então, ninguém deve ter o poder de invadir um quintal para limpar para aquela pessoa, porque a casa dela, o domicílio dela é inviolável e, portanto, é o paraíso, a vida dela e o cuidado dela. Então, a gente tem toda uma cadeia de responsabilidades e eu, enquanto cidadã, enquanto pessoa que compõe uma sociedade, uma comunidade, eu tenho obrigações também e o cuidar do ambiente que eu vivo é uma delas. Muito bem. Com Tá aí, certeza. então, a população Não é? tem que colaborar, né? Não adianta a administração, o executivo, o governo fazer campanhas e campanhas se a nossa comunidade, se você não limpa o seu quintal, se não vai ali nas suas plantinhas verificar se aquele pratinho está com água, né? Na minha casa já aconteceu, a gente que é tão, né? Eu gosto muito de plantas, então eu tenho que ficar sempre verificando. Às vezes não tem o pratinho, que eu já tirei tudo, mas às vezes acumula na própria água, são plantas que acumulam água, você tem que ficar tirando. São cuidados diários. Às vezes a gente ganha uma planta e tem com o Exatamente. pratinho, até esquece, né, da que Esquece. tem ali uma Então, semana depois. essa parte da água do cachorro também, a gente tem que limpar, né? Passar a bucha realmente na vasilha de água. Então, são cuidados que nós temos que ter dentro da nossa residência, dentro da nossa casa. Proteger a nossa família, a nossa comunidade. É isso aí. Obrigada, viu, André, por todas as suas explicações. Você sempre tão antenada, né, tão ligada nessa área, trazendo informações tão importantes para a nossa comunidade. Até, viu? gente, eles deram, assim, me elogiaram bastante, mas eu vou falar para vocês, eu não sou tudo isso que eles estão falando, não. Eu só sou velha de posto de saúde. Então, eu tenho 20 e A tantos gente jogou anos. confete, Eu né? tenho obrigação de ter aprendido alguma coisa. Faltava 22 anos, não ter aprendido nada, né, gente? Aí já ia ser demais, mas eu agradeço muito os elogios. Viu? Obrigada, viu, por sua presença. E Felipe Obrigada, também, eu que muito agradeço. obrigada, viu? Nada, Novamente eu por que estar aqui. A gente agradeço, começando Suzana, o ano aí. né, a oportunidade. Muito sucesso para você, aqui na Ah, nossa sim. Câmara, né, na sua vida Exato, pessoal é. também. Sim, eu que agradeço você, toda a equipe da TV daqui. Câmara, né, os nossos parabéns pelos trabalhos, do Cuca e da Edna, pessoas incríveis. E hoje, né, o privilégio de estar aqui com a minha Privilégio, a gente abriu colega de nossa- Câmara, presidente da Câmara, né, a Andréia, que tem um Colega de trabalho café, belíssimo na colega de café, saúde. Nossa colega de café. Privilégio meu estar aqui. E você, Suzana, né, falar do seu profissionalismo, né? Obrigada. Não, É chover numa olhada, porque você é incrível. Eu já falei para você uma vez, da visita ao deputado aqui, que ele foi encantado contigo, com a nossa TV Câmara, né, com toda a a equipe. gente Ele faz foi por todos embora vocês, de né? bocas abertas, porque lá em Presidente Prudente, a Câmara não tem a TV Câmara, né? A Nós gente temos esse batalhou muito para privilégio. trazer a TV Aham. Câmara Não é pra não? cá, né, Poucos Zé? municípios Você do lembra? estado têm Focão. um estúdio, uma TV Câmara dessa daqui. Poucos municípios do estado de São Paulo. Santo Anastácio é privilegiado e principalmente pela equipe que tem, né? Trabalho obrigado. profissional. Viu? A gente, tudo que nós fazemos é por vocês, né? Aqui no nosso parlamento e também a nossa população. Isso, Com certeza. exatamente. Tá? A gente quer o máximo de transparência, o máximo de informação para chegar na nossa casa, né? Com certeza. Então, obrigada, gente, mais uma vez. E as portas estão abertas aqui da nossa Câmara Municipal para sempre trazer informações. Viu? Obrigada. Dona E Andréia. A Secretaria Municipal de Saúde, eu estou aqui em nome do seu Bariani agradecendo o convite e a gente se coloca à disposição
né, lá no posto de saúde. Nas ESFs, todas as ESFs têm um profissional enfermeiro, tem os médicos, então tem informações. O que a gente não souber, a gente vai procurar, correr atrás. E correndo sempre atrás aí do atendimento das pessoas. A gente não consegue dar conta, talvez, de 100%, mas da maioria, né? Então, a gente está à disposição também. Muito obrigada. Obrigada. Viu? Para você que está em casa, muito obrigada sempre pela sua confiança no nosso trabalho. TV Câmara, o Cidade em Debate é para você. E na próxima semana a gente volta com mais um programa. Até lá.